Olá, bem-vindo a mais um vídeo. E hoje eu quero abrir o coração para vocês e falar sobre um tema que me transforma todos os dias, que é ser pai. E eu já vou deixar claro desde o início que não existe um manual para isso. A gente pode até tentar seguir exemplos, ouvir conselhos, ver vídeos, ler livros, mas na prática, cada pai descobre o seu caminho de forma diferente, errando, acertando e tentando de novo. Então, se você veio aqui esperando um passo a passo para ser o pai perfeito, talvez você se decepcione, porque não é aqui que você vai encontrar isso. Mas se você está buscando uma conversa honesta, cheia de reflexões, experiências reais, dificuldades e exemplos, então seja bem-vindo ao nosso vídeo. Meu nome é Abraão, aqui eu compartilho experiências reais da minha vida, histórias, reflexões, né? E uma conversa honesta aí sobre a vida em si. Quando eu soube que ia ser pai, passou um filme na minha cabeça, que é uma mistura de alegria, medo e ansiedade. E uma pergunta que não saía da minha mente: será que eu vou dar conta? E olha só, e essa pergunta pode ter certeza que me acompanha até os dias de hoje, viu? Porque, sinceramente, eu ainda não tenho todas as respostas, mas eu sigo caminhando e buscando. O início é mágico, mas também é assustador, porque a primeira vez que eu peguei meu filho no colo, né, eu senti uma responsabilidade que eu nunca havia aprendido na vida, em lugar nenhum. Então, ali começou uma revolução silenciosa dentro de mim, porque eu fui entendendo que ser pai não é só sobre prover, proteger e cuidar. É também sobre estar presente de forma verdadeira, né? E isso às vezes é mais difícil do que parece, porque a rotina do dia a dia, né, ela pesa, o trabalho consome a gente muitas vezes, os problemas da vida que vão se acumulando, e mesmo assim a gente precisa estar ali inteiro, de corpo e alma, né, para o nosso filho. São diversos momentos que eu chego em casa cansado, né, querendo silêncio, descanso, e aí a gente acaba sendo recebido com gritos, brinquedos, né, espalhados para todo quanto é lado, bagunça e pedidos de atenção. E às vezes a gente respira fundo, né, mas a gente tem que estar ali presente. A gente, como pai, tem que abrir o espaço, né, pro outro, mesmo quando a gente por dentro, a gente só quer se fechar, né? Muitas vezes a gente perde a paciência, né, com o nosso filho, e aí a gente fala as coisas sem pensar, ou fala um pouco mais alto, e depois isso vem a culpa, né? O medo de estar machucando o nosso filho com palavras, né, e não dando a devida atenção. E quando a gente sente essa culpa, é interessante a gente aprender a pedir desculpa. Isso é tão essencial quanto ensinar e mostrar para o filho que a gente se importa e que a gente também erra. Eu realmente nunca fui um pai de dar muito presente, né, de dar muitos brinquedos, de dar muitas coisas. Porém, eu me vejo como um pai presente. Eu sinto que eu faço o melhor para ele. Aí com o tempo eu fui percebendo que meu filho, ele me ensina tanto quanto eu tenho para ensinar para ele. Ele me ensina realmente a viver menos no automático, a viver mais presente, a dar valor nas coisas mais simples, né? A rir de coisas mais simples. Ele me ensina também a nem sempre levar tudo tão a sério, porque uma casa bagunçada não é nada em relação, quando a gente compara a uma alegria do nosso filho, a um sorriso, né? Então, poxa, eu prefiro muito mais uma casa bagunçada, cheio de brinquedos espalhados, mas vendo meu filho feliz, do que se fosse numa situação adversa, né, com meu filho com alguma limitação física, né, ou com algum problema de saúde grave, onde ele não pudesse nem brincar. Então a gente tem que ser grato a essas coisas, a gente tem que ser grato, a gente aprende a não levar tudo tão a sério, e a gente aprende a olhar o mundo, né, com mais curiosidade. E nada melhor do que uma criança para mostrar como é viver com intensidade no agora, né, no momento. A criança não fica pensando no futuro ou no passado, porque às vezes você briga com ele, passa 10 minutos, ele já esqueceu aquilo lá e já está vivendo novamente aqui, né, no presente e vivendo com intensidade. Ela não está preocupada com amanhã, ela quer brincar agora.
ela quer atenção agora. E de certa forma isso é uma grande lição pra gente, que é estar junto de verdade, que é pensar no agora e viver, né, o agora sem estar no automático. E no fundo eu sei que o meu filho, ele não precisa de um pai perfeito, mas eu sei que ele precisa de um pai presente. Por isso eu quero ser cada vez melhor, né? Quero ter uma versão melhor de mim para o meu filho. Eu quero ser um pai que escuta, um pai que observa, que erra, mas que corrige e que entende que cada fase da infância é única, né? E realmente passa rápido demais e já está passando rápido. E eu estou percebendo isso, né, com o meu filho, quanto ele está crescendo, o quanto ele está se desenvolvendo e cada vez aprendendo mais coisas, cada vez mais inteligente. A gente vive num mundo que cobra produtividade o tempo todo, né? Eu acredito que a paternidade, ela vai na contramão disso aí. Ela exige entrega, tempo e paciência. E também exige muita vulnerabilidade, porque que a gente como homem nem sempre aprendeu a cultivar. E eu vejo que ser vulnerável nesse contexto não me torna fraco. Pelo contrário, me torna real. E eu quero que meu filho me veja dessa forma, né? Nessa realidade. Não como um herói inalcançável, né? Mas como alguém que ele pode contar sempre e alguém que está ali de verdade, né? Que está vivendo ali ao lado dele e presente em tempo real. É uma pergunta que eu sempre vou estar fazendo. Que pai que eu quero ser, né? E isso não é sobre ser melhor que ninguém. É sobre ser melhor do que eu fui ontem, né? Tentar dar a minha melhor versão de mim todos os dias, né? Mais atento, mais carinhoso, mais presente, mais consciente das coisas. Por isso, eu não me cobro perfeição. Não me cobro ser um pai perfeito, né? Eu me cobro intenção e evolução. Intenção de fazer o bem para o meu filho e evoluir cada vez mais como pai, como ser humano. E eu não quero deixar memórias para o meu filho como um pai ausente, como um pai irritado, preocupado, né? Pelo contrário, quero que ele lembre de mim sempre pelas boas conversas antes de dormir, pelos momentos felizes, pelas risadas, pelas brincadeiras, pelos conselhos. E, de certa forma, ser pai é um grande espelho, né, pra gente. Porque o filho nos mostra sem filtro, sem nenhum tipo de filtro, o reflexo que a gente transmite. E eu venho pensando muito ultimamente sobre isso, né? Será que o que eu tô transmitindo pro meu filho, né? Porque se eu sou uma pessoa impaciente, eu vou estar transmitindo isso para ele. Se eu sou afetuoso, eles vão aprender isso, eles absorvem isso também. Se eu não me cuido como ser humano, né, como pessoa, como eu posso ensinar a ele que ele se cuide também? Então, realmente, ser pai me obriga a olhar para mim mesmo e a me transformar como ser humano, né? A reconhecer os meus erros, né, e melhorar nos aspectos que eu devo melhorar. E é por isso que, apesar de tão cansativo, a vida de pai é tão gratificante. E não existe um modelo ideal. Não tem um manual, você pode ler livros, você pode ver vídeos para você aprender uma coisa ou outra. Porém, ser pai, né, é a vida acontecendo ali, ó, naquele momento. No meio do caos, da loucura, com problemas, né, a serem resolvidos, no meio dos choros, das birras, das perguntas que não acabam mais e dos abraços inesperados. Sempre envolvi os tropeços, sempre envolvi os aprendizados, os dias incríveis e os dias em que a gente só quer um pouquinho mais de tranquilidade. Porém, vida de pai é isso aí, é realidade. É um amor em construção sempre, né? É um processo muito diferente de tudo que eu já vivi na minha vida. E é isso, se você é pai e está nessa jornada também, quero te dizer que você não está sozinho, que é uma grande jornada, talvez a jornada mais difícil que a gente enfrente na vida. Porém, eu julgo ser a mais gratificante e de maior aprendizado. Então, comenta aí se você se identificou com esse vídeo e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço
e até mais.